Olá, meus queridos irmãos e irmãs. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês hoje. Sabe, costumo dizer que somos a média das 5 pessoas com quem mais convivemos. Você já parou para pensar sobre quem são essas pessoas na sua vida? Quem são aqueles que caminham ao seu lado na sua jornada espiritual? A palavra de Deus não apenas nos orienta sobre como devemos agir, mas também nos alerta sobre com quem devemos nos associar. Nossos relacionamentos têm o poder de nos elevar aos céus ou nos arrastar para abismos espirituais. Eles podem ser fontes de bênçãos ou portais para problemas que jamais imaginaríamos enfrentar. Hoje, vamos mergulhar em um assunto que muitas vezes evitamos nas igrejas: o discernimento nas relações. Deus, em sua infinita sabedoria, nos deixou claros sinais de alerta sobre certos tipos de pessoas que podem comprometer nossa caminhada com Ele. Não por acaso, Provérbios 13:20 nos adverte: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Prepare seu coração para uma mensagem que pode transformar completamente a maneira como você enxerga seus relacionamentos. Esta não é uma mensagem de julgamento, mas de proteção divina para a sua vida espiritual. Vamos juntos descobrir como identificar e lidar com pessoas que Deus nos alertou a ter cuidado. Muitos de nós crescemos ouvindo que devemos amar a todos indistintamente, e isso é verdade. Jesus nos ensinou a amar até mesmo nossos inimigos. Porém, existe uma diferença crucial entre amar alguém e permitir que essa pessoa tenha influência direta em nossa vida e decisões. A ideia de que devemos manter todos próximos, independentemente de como nos afetam espiritualmente, não encontra respaldo nas Escrituras. Pelo contrário, a Bíblia nos ensina repetidamente sobre a importância do discernimento nas relações. Paulo nos adverte em 1 Coríntios 15:33. Não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Esta mensagem pode soar desafiadora para alguns, talvez até contraditória ao princípio do amor incondicional. Mas preciso te perguntar: você consegue amar alguém à distância? Consegue orar por uma pessoa sem necessariamente tê-la em seu círculo íntimo? A resposta é sim. Amar não significa ausência de limites. Na verdade, limites saudáveis são expressões de amor próprio e obediência a Deus. Hoje, convido você a abrir seu coração para uma nova perspectiva sobre relacionamentos à luz da palavra de Deus. Uma perspectiva que honra o mandamento do amor, mas que também reconhece a sabedoria divina de proteger nosso coração, pois dele procedem as fontes da vida, como nos ensina Provérbios 4:23. Quando falamos sobre evitar certos tipos de pessoas, não estamos promovendo isolamento ou preconceito. Estamos falando sobre discernimento espiritual, uma qualidade que o próprio Salomão pediu a Deus acima de riquezas ou poder. Este discernimento nos permite reconhecer influências negativas que podem nos afastar dos propósitos divinos para nossas vidas. A Bíblia está repleta de exemplos de como as más companhias levaram pessoas à ruína espiritual. Lembre-se de Salomão, o homem mais sábio que já viveu, que foi desviado de Deus por influência de suas esposas pagãs. Ou de Sansão, cuja proximidade com Dalila resultou em sua queda. Estas não são histórias antigas, sem aplicação moderna. São avisos divinos sobre o poder das influências em nossa vida. Jesus mesmo, sendo perfeito em amor, estabeleceu limites claros em seus relacionamentos. Ele amava os fariseus, mas confrontava sua hipocrisia. Ele amava os mercadores no templo, mas não permitiu que continuassem profanando a casa de seu pai. Ele nos mostrou que amar não significa aceitar passivamente comportamentos que contradizem os valores do reino. Em verdade é que algumas pessoas em nossa vida podem ser instrumentos de bênção, enquanto outras podem ser ferramentas que o inimigo usa para nos desviar. Não é por acaso que Paulo nos orienta em 2 Coríntios 6:14.
Não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Entender esta realidade não nos torna menos amorosos. Pelo contrário, nos torna mais semelhantes a Cristo, que amava perfeitamente, mas também discernia perfeitamente. Ele sabia quando se aproximar e quando se afastar. Ele compreendia que nem todas as pessoas estavam prontas para receber o que ele tinha para oferecer. Nossa caminhada cristã é comparada a uma corrida em Hebreus 12, 1 e 2, onde somos incentivados a nos livrar de todo o peso e do pecado que nos atrapalha. Algumas relações podem se tornar exatamente isso, pesos que dificultam nossa caminhada com Deus. Reconhecer isso não é desamor, mas sabedoria espiritual. Deus deseja que vivamos em comunidade, cercados de pessoas que nos estimulam ao amor e às boas obras, como diz Hebreus 10, 24, 25. No entanto, ele também nos adverte sobre aqueles que podem nos desviar desse caminho de santidade e propósito. É sobre esse equilíbrio que falaremos hoje. Quando observamos as Escrituras com atenção, percebemos que Deus, em sua infinita sabedoria, nos deixou sinais claros para identificarmos pessoas que podem prejudicar nossa jornada espiritual. Não para que as odiemos, mas para que exerçamos prudência em nosso relacionamento com elas. Agora, vamos examinar 4 tipos específicos de pessoas que a Bíblia nos alerta a ter cuidado. Para cada tipo, veremos suas características, o que as Escrituras dizem sobre elas, exemplos práticos do cotidiano e, mais importante, como lidar com essas situações de maneira cristã e amorosa. Lembre-se, o objetivo não é julgar ou condenar essas pessoas, mas proteger sua própria caminhada com Deus enquanto ora por transformação na vida delas. Como Jesus nos ensinou, precisamos ser prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Mateus 10, 16. Os difamadores são pessoas que espalham fofocas, rumores e falsidades sobre outros. Eles frequentemente aparecem como amigos preocupados, mas suas palavras dividem relacionamentos e destroem reputações. Provérbios 16, 28 nos adverte claramente: o homem perverso provoca dissensão, e o difamador separa bons amigos. Você já conheceu alguém que sempre tem uma oração para compartilhar sobre os problemas de outros irmãos? Aquela pessoa que chega sussurrando: você soube o que aconteceu com o irmão José? Precisamos orar por ele. E então despeja informações privadas que nunca deveriam ser compartilhadas. Esta é a marca registrada do difamador moderno. Na era digital, os difamadores encontraram novas plataformas. Grupos de WhatsApp da igreja transformados em centros de fofocas, comentários maldosos em redes sociais, mensagens privadas espalhando meias-verdades sobre líderes ou membros da congregação. Todas estas são manifestações contemporâneas deste comportamento que a Bíblia condena. As consequências espirituais de manter proximidade com difamadores são graves. Provérbios 22, 24 e 25 nos alerta: não faça amizade com o iracundo, nem ande em companhia do homem colérico, para que não aprenda os seus caminhos e se enrede num laço. Da mesma forma, a convivência próxima com difamadores nos torna mais suscetíveis a adotar seu comportamento. Como lidar com os difamadores? Primeiro, identifique o padrão. Perceba quando alguém constantemente traz informações negativas sobre terceiros. Segundo, estabeleça limites claros. Educadamente mude de assunto ou diga: prefiro não falar sobre pessoas que não estão presentes para se defender. Terceiro, ore por discernimento e pela transformação dessa pessoa, lembrando que muitas vezes a difamação vem de feridas internas não tratadas. A Bíblia dedica atenção especial a alertar sobre falsos mestres. Em 2 Pedro 2:1, lemos: no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Eles introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou,
trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Estes indivíduos são caracterizados por distorcerem as Escrituras para servir seus próprios interesses. Eles frequentemente apresentam novas revelações que contradizem o ensino bíblico estabelecido, prometem prosperidade sem santidade, cura sem arrependimento ou bênçãos sem obediência. Seu ensino geralmente coloca mais ênfase em suas próprias palavras do que nas Escrituras. No cotidiano, encontramos estes falsos mestres liderando ministérios centrados em suas personalidades, vendendo produtos ungidos por preços exorbitantes, criando dependência emocional de seus seguidores ou vivendo em luxo, enquanto seus seguidores sacrificam o necessário para sustentar seus ministérios. Eles podem aparecer como influenciadores cristãos no YouTube ou Instagram, pregando mensagens que agradam aos ouvidos, mas carecem de fundamento bíblico sólido. As consequências de seguir falsos mestres incluem desvio doutrinário, confusão espiritual e afastamento da verdadeira adoração a Deus. Paulo advertiu em 2 Timóteo 4:3-4, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Para se proteger dos falsos mestres, compare sempre seus ensinamentos com a Bíblia, como fizeram os bereanos em Atos 17:11. Busque conselho de cristãos maduros e bem fundamentados nas Escrituras. Desconfie de qualquer ensinamento que coloque mais ênfase em experiências e testemunhos do que na palavra de Deus. E ore por discernimento espiritual para reconhecer a verdade em meio a tantas vozes que clamam por sua atenção. Os escarnecedores são aqueles que ridicularizam os valores sagrados, as crenças sinceras e o compromisso com Deus. Provérbios 9:8 nos diz: não repreenda o zombador, caso contrário ele o odiará. Repreenda o sábio e ele o amará. Este versículo revela uma característica fundamental do escarnecedor: sua resistência à correção. Estas pessoas muitas vezes se apresentam como intelectuais ou livres pensadores, mas no fundo nutrem um desprezo pelos caminhos de Deus. Eles podem ser aqueles amigos que fazem piadas sobre sua fé, que questionam constantemente seus valores morais, ou que tratam sua devoção a Deus como uma ingenuidade ou fraqueza. Podem ser colegas de trabalho que ridicularizam seu compromisso com a integridade ou familiares que zombam de suas escolhas baseadas na fé. No ambiente digital atual, os escarnecedores encontram amplo espaço para atuar. São aqueles que comentam com sarcasmo em postagens sobre fé, que criam memes ridicularizando valores cristãos, ou que participam de grupos dedicados a desconstruir a fé dos crentes. Seu objetivo, muitas vezes inconsciente, é abalar as convicções dos que os cercam. A Bíblia nos alerta em Salmos 1:1 para não nos sentarmos na roda dos escarnecedores. Por quê? Porque a exposição constante ao escárnio pode gradualmente erodir nossas convicções e nos fazer questionar verdades que antes abraçávamos com convicção. Como Jó experimentou com seus consoladores, o escárnio pode nos deixar espiritualmente vulneráveis em momentos de dificuldade. Para lidar com escarnecedores, devemos primeiro estar firmemente alicerçados em nossa própria fé. Busque conhecimento bíblico sólido para não ser facilmente abalado. Estabeleça limites claros, comunicando respeitosamente quando certos comentários ultrapassam o aceitável. Evite debates infrutíferos, lembrando o conselho de Provérbios 26:4. Não responda ao insensato com igual insensatez, para que você mesmo não se torne semelhante a ele. A Bíblia frequentemente adverte contra aqueles que buscam controlar e manipular outros para seus próprios fins. Em 3 João 1:9-10,
Vemos o exemplo de Diótrefes, que gosta de ser o primeiro e rejeita a autoridade apostólica. Este comportamento revela o cerne da manipulação, o desejo de controle e poder sobre outros. Os manipuladores utilizam diversas táticas: indução de culpa, se você realmente me amasse; vitimização constante para obter compaixão; isolamento de suas vítimas de outras influências positivas; e alternância entre afeto excessivo e frieza calculada. Eles são mestres em distorcer a verdade para que você duvide de sua própria percepção da realidade. No contexto cristão, os manipuladores frequentemente espiritualizam seus desejos. Deus me disse que você deveria fazer isso por mim. Ou, senti no espírito que você está no erro. Eles citam versículos fora de contexto para justificar seus pedidos ou demandas. Nas igrejas, podem ser aqueles líderes que exigem obediência inquestionável ou membros que usam necessidades emocionais para manter outros presos em relacionamentos desequilibrados. As consequências de permitir manipuladores em seu círculo íntimo incluem perda de identidade, confusão espiritual, distanciamento de Deus e isolamento. Como Paulo nos adverte em Gálatas 5:1, é para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Para se proteger, aprenda a reconhecer táticas manipulativas e confie em sua percepção quando algo não parece correto. Estabeleça limites firmes e consistentes. Busque conselho de pessoas maduras espiritualmente que não têm interesses no relacionamento em questão. E lembre-se sempre, o Espírito de Deus traz liberdade, não controle. 2 Coríntios 3:17. Qualquer relacionamento que te escravize não reflete o coração de Deus para a sua vida. Estes 4 tipos de pessoas, difamadores, falsos mestres, escarnecedores e manipuladores, representam algumas das influências mais perigosas para nossa caminhada cristã. Já identificamos 4 tipos de pessoas que podem comprometer nossa caminhada com Deus. Agora, vamos abordar como proteger nossa vida espiritual enquanto mantemos um coração compassivo. Afinal, Jesus nos chamou para sermos luz no mundo, não para nos isolarmos dele. O discernimento não é um dom concedido apenas a alguns privilegiados. É uma habilidade que todos os cristãos devem desenvolver. Em Hebreus 5:14 lemos: "Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal." Note que o discernimento vem do exercício constante. Este exercício inclui o estudo regular das Escrituras, não apenas leituras superficiais, mas meditação profunda na Palavra de Deus. Quando conhecemos a verdade intimamente, reconhecemos mais facilmente a falsidade. Como um caixa de banco que identifica notas falsas por estar familiarizado com as verdadeiras, nosso conhecimento da palavra nos protege do engano. A oração também é fundamental para o discernimento. Tiago 1:5 nos assegura: "Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá livremente, sem fazer censura, e lhe será dada." Peça regularmente que Deus te dê discernimento sobre seus relacionamentos e influências. Comunidade saudável é outro componente essencial. Provérbios 11:14 diz: "Sem direção sábia, uma nação cai. Muitos conselheiros garantem a vitória." Cerque-se de cristãos maduros que possam oferecer perspectivas equilibradas quando você estiver confuso sobre um relacionamento ou situação. Por fim, observe os frutos. Jesus nos ensinou em Mateus 7:16: "Pelos seus frutos os conhecereis." Avalie o impacto que certas pessoas têm em sua vida espiritual. Após interagir com elas, você se sente mais próximo ou mais distante de Deus? Elas estimulam seu crescimento espiritual ou despertam tentações e dúvidas? Estabelecer limites não é um ato de desamor, mas de administração sábia do que Deus nos confiou, incluindo nossa saúde espiritual.
Jesus mesmo estabelecia limites. Ele se retirava das multidões para orar. Lucas 5,16. Não confiava em alguns que pareciam crer nele. João 2, 24 e 25. E ocasionalmente restringia quem poderia acompanhá-lo. Marcos 5,37. Limites práticos podem incluir regular o tempo que você passa com pessoas que drenam sua energia espiritual. Não é necessário cortar completamente o contato em muitos casos, mas sim gerenciar a frequência e duração dos encontros. Preparar-se espiritualmente antes de encontros desafiadores também pode ser útil. Ore, medite nas Escrituras e talvez peça que alguém ore por você. Aprenda a dizer não sem sentir culpa excessiva. Se um relacionamento ou atividade está comprometendo sua caminhada com Deus, você tem a responsabilidade espiritual de reconsiderar seu envolvimento. Como Paulo nos ensina em 1 Coríntios 10, 23. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Estabelecer limites também envolve comunicação clara. Muitos conflitos e manipulações continuam porque nunca expressamos diretamente nossas preocupações. Com respeito e gentileza, podemos comunicar quando algo nos incomoda. Por exemplo, valorizo nossa amizade, mas me sinto desconfortável quando falamos sobre outras pessoas dessa forma. E lembre-se, os limites podem ser temporários. Às vezes, precisamos de distância por um período para recuperar clareza espiritual, mas isso não significa abandono permanente da relação. Avalie continuamente se os limites ainda são necessários ou se podem ser ajustados. Jesus nos chamou para amar a todos, incluindo aqueles que podem ser difíceis. Como então balancear o amor cristão com a proteção de nossa vida espiritual? A chave está em compreender o verdadeiro amor bíblico. O amor bíblico não é aprovação irrestrita, mas desejo pelo bem verdadeiro do outro. Em 1 Coríntios 13, 6, lemos que o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Amar alguém biblicamente inclui desejar que essa pessoa conheça e viva na verdade. Jesus exemplificou perfeitamente o equilíbrio entre amor e verdade. Ele amava os pecadores, mas confrontava claramente o pecado. Em João 8, ele protegeu a mulher adúltera da condenação, mas também a instruiu: vá e não peque mais. Este é nosso modelo, compassivo, mas não condescendente com o erro. Na prática, podemos continuar a mostrar bondade e respeito às pessoas que decidimos manter a certa distância. Podemos orar por elas regularmente, pedir a Deus que trabalhe em suas vidas e esteja aberto à reconciliação se houver mudança genuína. Podemos oferecer ajuda em momentos de necessidade sem permitir que retomem posições de influência em nossa vida. Recusar-se a ser controlado ou manipulado não é falta de amor. Pelo contrário, pode ser uma expressão de amor saudável. Quando estabelecemos limites claros, estamos indiretamente convidando a outra pessoa a um relacionamento mais saudável, baseado em respeito mútuo e verdade. Uma das melhores proteções contra influências negativas é um forte círculo de influências positivas. Em vez de focar apenas em quem evitar, concentre-se em quem atrair para a sua vida. Provérbios 27, 17 nos diz: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Busque ativamente amizades com pessoas que demonstram os frutos do Espírito, descritos em Gálatas 5, 22, 23. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Estas são as pessoas que te ajudarão a crescer na semelhança de Cristo. Invista tempo e energia em relacionamentos edificantes. Convide estas pessoas para refeições, participe de estudos bíblicos juntos, seja intencional em fortalecer estes laços. Como diz Eclesiastes 4, 9 e 10, é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se.
Comprometa-se com uma igreja local saudável, onde a palavra é pregada com fidelidade e as pessoas buscam viver em santidade. A comunhão regular com o corpo de Cristo é essencial para a nossa saúde espiritual. Como nos lembra Hebreus 10:25, não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Por fim, busque mentores espirituais, pessoas mais maduras na fé que possam guiá-lo com sabedoria. Paulo incentivava este tipo de relacionamento em 1 Coríntios 11:1. Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Um bom mentor não apenas compartilha conhecimento, mas modela uma vida centrada em Cristo. À medida que fortalecemos nosso círculo de influências positivas, naturalmente teremos menos tempo e energia para relacionamentos que nos afastam de Deus. Este não é um processo de isolamento, mas de substituição intencional, trocando o prejudicial pelo benéfico, o drenante pelo edificante. Ao implementar estas 4 estratégias, cultivando discernimento, estabelecendo limites saudáveis, praticando amor sem comprometer a verdade e fortalecendo influências positivas, você estará melhor equipado para navegar os relacionamentos complexos da vida cristã. Queridos irmãos e irmãs, entender e aplicar estes princípios sobre relacionamentos não é algo que acontece da noite para o dia. É uma jornada contínua que requer vigilância constante e dependência do Espírito Santo. Como Pedro nos exorta em 1 Pedro 5:8. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. O inimigo frequentemente usa pessoas para nos desviar sutilmente do caminho. Não porque estas pessoas sejam inerentemente más, mas porque todos nós, em nossa humanidade caída, podemos ser instrumentos tanto para a bênção quanto para tropeço. Reconhecer isso nos mantém humildes e compassivos, mesmo quando precisamos estabelecer distância. Lembre-se também que todos estamos em processo. A pessoa que hoje representa uma influência negativa pode, pela graça transformadora de Deus, tornar-se um poderoso aliado espiritual amanhã. É por isso que, mesmo ao estabelecer limites, continuamos a orar e a manter a porta aberta para a reconciliação quando houver evidências de transformação genuína. Em sua própria jornada, haverá momentos em que você mesmo será a pessoa que precisa mudar. Todos nós temos áreas cegas, padrões de comportamento que podem ferir outros ou comprometer sua caminhada espiritual. A humildade para receber correção é tão importante quanto a sabedoria para estabelecer limites saudáveis. Deus, em sua infinita sabedoria, nos projetou para viver em comunidade. Não foi por acaso que Jesus investiu tanto em relacionamentos durante seu ministério terreno. Ele sabia que nosso crescimento espiritual está profundamente conectado às pessoas com quem andamos. Quando exercemos discernimento em nossos relacionamentos, não estamos rejeitando o mandamento do amor, mas praticando-o de forma sábia. Estamos honrando o valor que Deus atribui à nossa caminhada espiritual e reconhecendo que algumas influências podem comprometer o propósito divino para nossas vidas. Como líder de adoração, posso testemunhar quantas vezes vi crentes sinceros desviarem-se por causa de relacionamentos que gradualmente os afastaram de Deus. O processo raramente é abrupto. Geralmente começa com pequenas concessões, dúvidas sutis, compromissos aparentemente inofensivos, até que a distância entre onde estavam e onde estão se torne dolorosamente evidente. Por outro lado, também testemunhei transformações extraordinárias quando pessoas substituíram círculos de influência negativa por comunidades de fé vibrantes. Como uma planta transferida de um solo árido para um jardim fértil, estas vidas floresceram de maneiras que antes pareciam impossíveis.
Jesus nos chamou para sermos sal e luz no mundo. Mateus 5, 13, 16. O sal, para preservar sua utilidade, deve manter sua salinidade. A luz, para cumprir seu propósito, não pode ser encoberta. Da mesma forma, para influenciarmos o mundo positivamente, precisamos preservar nossa integridade espiritual. Isto não significa isolamento do mundo, mas engajamento intencional a partir de uma base espiritual sólida. É possível alcançar pessoas sem comprometer valores. É possível amar aqueles que estão longe de Deus sem adotar suas práticas ou perspectivas contrárias à palavra. Na verdade, quanto mais firmes estivermos em nossa identidade em Cristo, mais efetivamente poderemos amar e servir aqueles que ainda não o conhecem. Não é a proximidade com o pecado que nos torna relevantes, mas a semelhança com Cristo que nos torna transformadores. Como Paulo nos ensina em Romanos 12, 2, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esta renovação da mente inclui a sabedoria para discernir quais relacionamentos nos moldam à imagem de Cristo e quais tentam nos conformar ao padrão deste mundo. Encerro com uma promessa poderosa de Deus para todos que buscam sabedoria em seus relacionamentos. Em Tiago 1,5 lemos: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, sem fazer censura, e lhe será dada. Deus não nos deixou sozinhos para navegar a complexidade dos relacionamentos humanos. Ele prometeu dar sabedoria a todos que a pedirem com fé. Esta não é uma sabedoria teórica, mas prática, a capacidade de discernir entre o benéfico e o prejudicial, entre o edificante e o destrutivo. Quando você enfrentar decisões difíceis sobre relacionamentos, lembre-se desta promessa. O mesmo Deus que conhece o fim desde o princípio, que vê o coração quando nós vemos apenas a aparência externa, está pronto para guiá-lo a cada passo do caminho. Vamos encerrar com uma oração por discernimento e proteção em nossos relacionamentos. Pai amado, em tua infinita sabedoria, tu conheces cada pessoa que faz parte de nossas vidas. Tu conheces seus corações, suas intenções e o impacto que tem em nossa caminhada contigo. Pedimos agora por discernimento divino para reconhecer influências que nos afastam de teus propósitos. Dá-nos coragem, Senhor, para estabelecer limites saudáveis quando necessário, sem perder a compaixão e o amor que nos ensinaste. Ajuda-nos a equilibrar a graça com a verdade em todos os nossos relacionamentos. Protege-nos, Pai, das estratégias do inimigo que muitas vezes usa pessoas para nos desviar sutilmente. Fortalece-nos contra manipulação, engano, difamação e escárnio que possam comprometer nossa fé. Ao mesmo tempo, conduz-nos a relacionamentos edificantes, pessoas que nos inspirem a crescer em semelhança a Cristo, que fortaleçam nossa fé e que nos ajudem a cumprir o chamado que tens para nós. Para aqueles em nossas vidas que possam estar desviados, oramos por transformação e restauração. Que teu Espírito trabalhe poderosamente em seus corações, trazendo-os para mais perto de ti. Em todas as nossas relações, que possamos honrar a ti acima de tudo, seguindo o exemplo de Jesus, que amava perfeitamente sem comprometer a verdade. Em seu poderoso nome, oramos. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, se esta mensagem tocou seu coração hoje, digite amém nos comentários. Sua resposta é mais que uma simples palavra. É uma declaração de que você está comprometido com relacionamentos que honram a Deus e protegem sua vida espiritual. Se você conhece alguém que está lutando com relacionamentos tóxicos ou que poderia se beneficiar desta mensagem de discernimento, por favor, compartilhe este vídeo com eles. Às vezes, Deus usa nossas mãos para entregar a palavra exata que alguém precisa ouvir. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal para receber mais conteúdos que edificam sua fé e te aproximam de Deus.
Ative o sininho de notificações para ser o primeiro a saber quando lançamos novos vídeos de encorajamento espiritual. Se você está enfrentando desafios específicos com relacionamentos difíceis, deixe seu pedido de oração nos comentários. Nossa equipe de intercessores se compromete a orar por cada situação compartilhada, porque acreditamos no poder da oração para transformar até as circunstâncias mais desafiadoras. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde seus corações e mentes em Cristo Jesus. Até o próximo vídeo.